Hoje quero começar falando a vocês sobre aproveitar oportunidades que Deus dá a todos nós. Às vezes, algumas oportunidades passam e tem alguns irmãos que não sabem por que estão no estado que estão, porque perderam algumas oportunidades. E eu quero ajudar você a compreender que não podemos deixar de perder as oportunidades, deixar de encontrar essas oportunidades e usá-las ao nosso bel favor. Por isso, a importância de aproveitar as oportunidades que você tem. Bem, o texto base que tenho para compartilhar com vocês encontra-se em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Começa dizendo o seguinte: portanto, com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Quando eu for pregar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho com sabedoria, em especial para aqueles que são de fora. E devo aproveitar as oportunidades que Deus dá. Obviamente, o contexto aqui eram as oportunidades de pregação que Deus dava ao apóstolo Paulo. Essas oportunidades fariam com que ele pudesse pregar mais, pregar em outros lugares ali. E ele, ao poder pregar em vários lugares, ele teria condições de levar o evangelho avante. Por isso, o capítulo 4, versículo 5, deixa claro que a oração e a prudência fariam com que eles tivessem vitória. Ele começa essa pequena perícope dizendo o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças e súplica. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra as portas, nos abra a porta, a fim de levarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Estou preso ao ministério de Cristo, para que eu o manifeste como devo fazer. Portanto, com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, Paulo estava indo para um lugar diferente, pregar o evangelho numa nova região, e ele precisava ter oração, e por isso que ele pedia oração às pessoas. Ele pedia que o Senhor o abençoasse, mas também Paulo pedia para que ele tivesse prudência e quem estivesse trabalhando com ele também fosse prudente, porque tem uma galera que não é prudente na pregação do evangelho. Sabendo disso, hoje a gente vai aprender aqui algumas coisas. Aprender, por exemplo, que através desse texto sagrado que a gente leu aqui, nós vamos aprender sobre a importância de aproveitar as oportunidades, porque eu quero que você aprenda a aproveitar essas oportunidades. Mais ainda, as oportunidades elas precisam ser definidas como condições que são favoráveis ou que se apresentam diante de pessoas. Por isso o autor declara que, com a finalidade de trazer alguma solução para a sua vida, aproveitar a oportunidade para facilitar as coisas na sua vida, resolver, por exemplo, um problema difícil, você precisa aproveitar as oportunidades. Porém, essas condições, que são condições favoráveis ou oportunidades que vão para ti, só vão ter eficácia se forem melhor aproveitadas. Não adianta um barril de ouro no fundo do mar. Ninguém consegue pegar. Não adianta um barril de ouro enterrado, o que você não consegue saber onde está, porque deve ter aí por aí um monte de barril de ouro, deve ter aí um monte de tesouros enterrados, mas o que adianta ter um tesouro escondido aonde ninguém sabe onde está? Por quê? O que adianta ter oportunidades se você não as usa? O que adianta você ter algumas coisas se você não toca? Daí a importância de você compreender que é preciso portar-se com sabedoria. Um dos primeiros itens que o texto bíblico aborda é: portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, e aproveitai-vos as oportunidades.
Bem, esse texto base, ontem vocês viram, eu fiz um sermão com base em um texto, em um versículo só, obviamente não foi um só versículo, mas a base minha foi aquele versículo, e aí eu estabeleci vários outros versículos que corroboravam com isso. Hoje eu também faço da mesma forma. Eu estabeleço um versículo, que é esse aqui, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai-vos. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Tá dizendo que a bateria tá acabando aqui. Deixa eu colocar aqui o meu carregador. Um momentinho. Por algum motivo a bateria saiu dali. Pronto. Tava sem bateria. Não ia cair a live. Então a galera tem que se portar com a sabedoria. Tem gente que não se porta com sabedoria. Tem gente que vê as coisas e não tem sabedoria alguma. Será que você é um dos irmãos que não tem sabedoria quanto às situações difíceis que você enfrenta, quanto aos problemas que você passa? Será que você é um dos irmãos que não sabe aproveitar com sabedoria as coisas que estão ao seu redor? Recursos. Tudo é recurso e você precisa saber aproveitar os recursos. Daí então, eu preciso que você aprenda a fazer perguntas e aproveitar os recursos que Deus coloca nas suas mãos. Primeira coisa que o apóstolo declara aqui. A primeira dica que ele faz, que o apóstolo fala para a gente, ele nos oferece para que nós aproveitemos da melhor forma as oportunidades que nós temos. Se você aproveitar da melhor forma essas oportunidades, se você começar a se portar com sabedoria, se você portar-se com sabedoria, o que que é isso, pastor, que eu estou falando? Saber se portar com sabedoria. O que que significa isso? Porque tem gente que não sabe nem o que é sabedoria. Tem gente que não sabe nem o que é portar-se com sabedoria. O apóstolo declara que andar em sabedoria é caminhar com sabedoria, é conduzir-se com prudência. Tem gente que não é prudente no falar, tem gente que não é prudente no agir, tem gente que não é prudente em outros aspectos. Ontem eu estava, ontem eu estava conversando com uma jovem em nossa igreja, um irmão lá, e tinha alguns assuntos que eu não queria conversar ali porque eu achava que eram inapropriados. E o pessoal falando, e chegava gente, passava, e eu não gosto de falar algumas coisas assim. Eu falo bem, mas quando tem que chamar atenção, eu sei chamar atenção, mas eu não gosto de fazê-lo no público ali com o pessoal. E a irmã falando um monte de coisa e tudo mais, e alguns passando e outros assim. E eu não queria deixar de dar atenção, porque era um caso que me era peculiar e eu queria resolver aquele problema, mas não queria que fosse resolvido ali com outras pessoas. Sabe, irmãos, tem gente que não é prudente, tem gente que fala tudo para todos. Será que você é uma pessoa que fala demais? Você não é prudente? Será que você não se porta com sabedoria? Porque a terminologia bíblica é essa. Para que você aproveite as oportunidades, você precisa se portar com sabedoria. Tem gente que perde oportunidades porque não se porta com sabedoria. E por isso perde algumas oportunidades. Bem, os homens que tiveram sucesso na Bíblia foram aqueles que caminharam em sabedoria, que se comportaram com prudência. Provérbios capítulo 16, versículo 16, acaba escrevendo e dizendo o seguinte: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É um fato que a sabedoria, ela acaba rindo da cara de muita gente que não é sábio. Melhor é o que o autor bíblico diz? Melhor é andar com prudência, melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Por quê? Porque tem gente que tem o ouro, mas não sabe o que fazer com o ouro porque não é sábio. Tem gente que tem recursos, tem gente que tem dinheiro,
tem gente que tem trabalho, tem gente que tem ali um monte de coisa na sua vida, mas por não ser sábio, não sabe utilizar o que tem como recurso e acaba estragando esse recurso. Eu já disse uma certa feita a você que Deus não é bobo, viu, irmãos? Deus não é bobo. Ele não vai te dar uma bênção se você não está preparado para recebê-la. Deus não vai te dar uma bênção para você estragar. E por isso você perde um monte de coisa ao longo da sua vida, porque Deus te dá e você não utiliza com sabedoria, não se porta com sabedoria, não anda com prudência, não recebe isso e acaba perdendo o ouro. Sabendo disso, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É sabido que aqui em nosso país nós tivemos um período de escravatura. E nesse período houve a Lei Áurea e a princesa Isabel libertou os escravos. Mas os escravos não estavam preparados para serem libertos, por mais que a lei dissesse isso. Muitos desses escravos continuaram escravos porque estavam indo para a mendicância. Eles não tinham ali terras, eles não tinham as condições, eles não tinham mais coisas e por isso eles corriam sérios riscos de ficar ali moribundos, sofrendo. E muitos desses continuavam. Por quê? Porque não é a bênção que você recebe que vai determinar se você vai ter vitória. Porque algumas pessoas recebem a bênção do casamento, recebem a bênção de ter filhos, recebem a bênção da saúde, recebem a bênção de um monte de coisa, mas não cuidam delas. E por isso o inimigo vem e rouba. E rouba de quem? Daqueles que está mais fácil. O ladrão sempre procura ali a quem está mais fácil para roubar. Quem está sozinho num carro, quem está andando sem levar em consideração o ambiente. Essas são as pessoas que são mais fáceis de roubar. Por quê? Porque não se portam com sabedoria. Sabendo disso, a palavra deixa claro que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É um fato. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, também descreve esse aspecto de adquirir prudência, de conhecer algumas coisas. Como é que ele declara? Vou ler aqui a vocês. A palavra de Cristo declara: saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas de seu exército. E era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Davi foi chamado inicialmente, irmãos, para ser músico. E Saul coloca Davi como um servo ali. Saul coloca Davi para servir a todo Israel. E todo mundo gostava de Saul, Saul se dava bem, Saul não, e Davi sabia a posição que ele exercia. E ele se colocava, de acordo com o texto bíblico, como é que é? Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse. E se conduzia com prudência. Vocês sabem que em momento algum Davi quis usurpar ali as coisas de Saul. Tanto é que Saul colocava ele à frente, porque sabia que o cara estava indo com prudência. Ele não tinha objetivo de usurpar o trono. Tanto é que houve um episódio em que Saul estava numa caverna, Davi foi lá e Saul estava tentando matar Davi. Davi foi lá, cortou um pedacinho do manto de Saul e no dia seguinte foi lá na casa de Saul, na corte, e foi falar com Saul. Saul, o senhor viu que seu manto está rasgado? Quando ele olhou, eu vi, rasguei em algum lugar, não sei. Não, o senhor não rasgou. Eu fui ontem lá na caverna onde o senhor estava dormindo, fui lá e cortei um pedacinho do seu manto. E aqui eu trouxe. Eu trouxe como uma prova de que eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor. Eu tive a oportunidade de matá-lo, mas não o fiz. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é ungido. Eu tenho a minha lealdade ao Senhor. E aí ele demonstra a sua lealdade. Eu sei que naquele dia Saul chorou, ficou chateado, pediu desculpa e tudo mais, mas depois o rolo continuou.
mas era uma prova de que Davi andava com prudência, Davi andava em retidão, Davi andava com sabedoria. Tem gente que não tem sabedoria nos negócios, tem gente que não tem sabedoria dentro do lar, tem gente que não tem sabedoria na educação dos filhos, tem gente que não tem sabedoria na sua própria saúde, tem gente que não tem sabedoria no trabalho, faz coisas que um cristão não faz, tem gente que não tem sabedoria na escola. É esse tipo de aspecto que eu quero que você compreenda, que Colossenses deixa claro para a gente. Portando-vos com sabedoria. Paulo estava indo pregar o evangelho num bairro não, numa região que não era sua, que não era conhecido, era gente meia louca, gente de outra nação, gente que tinha outros costumes. E Paulo tinha que pregar, e ele deu esse conselho para a galera: olha, eu quero que vocês se portem com sabedoria. Lembre-se que não estamos em Jerusalém, não só isso, mas sabedoria para com os de fora, ou seja, com aqueles que não são judeus, sejam sábios com eles, saibam falar com as pessoas. Papai dizia, Anderson, tem que saber entrar e tem que saber sair. E papai dizia assim, olha, tem duas formas de dizer não. Uma é você não dizer não, não, e pronto. Outra é você não dizer nada, pega as coisas e vai. Tem formas de você fazer determinadas coisas. Dentre elas, o autor bíblico declara: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveite as oportunidades. É com esse intuito que Saul colocou Davi como rei, como músico ali. E ele soube, Davi, aproveitar bem as oportunidades que Saul lhe deu para ele ser músico, sendo promovido como escudeiro de Saul. Depois que ele foi promovido como escudeiro, ele se tornou comandante das tropas. E depois que ele foi comandante das tropas, ele se tornou o quê? Rei de Israel. É um fato. E o livro de Samuel deixa claro isso, que Saul colocou Davi dessa forma, nessas condições. Você também já deve ter tido algumas oportunidades. E você talvez esteja perdendo outras oportunidades porque não está se preparando. Será que você não perdeu oportunidades no seu trabalho? Será que você não perdeu a oportunidade de melhorar dentro da sua empresa, da sua organização, porque você não se aplicou ao estudo, você não está fazendo determinadas coisas? Por isso a palavra deixa claro: portanto, portando-vos com sabedoria. Você não pode deixar de ter sabedoria para com os de fora e não pode perder as oportunidades. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 em diante, 17 ao 23. O autor bíblico declara falando o seguinte: 16, versículo 17 em diante. Esse vem falando sobre Davi tanger sua harpa perante Saul. 17 em diante. Disse Saul que saiba tocar bem, disse Saul aos seus servos: pois um homem, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-lo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: enviai-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava.
Veja que Davi utilizou o seu dom com sabedoria. Tem gente que tem dom de cantar, tem gente que tem dom de pregar, tem gente que tem dom de ajudar os outros, tem gente que tem dom de abençoar a igreja, tem gente que tem dom financeiro, que pode abençoar ali a igreja, mas não utiliza o seu dom. Por quê? Porque não vive em sabedoria. Se você tem algum dom e está enterrando o seu dom e não está abençoando a igreja, não está abençoando o reino de Deus, saiba de uma coisa: você está correndo esse risco de não andar em sabedoria. E tem gente que não está com sabedoria no seu andar, no seu caminhar, na sua própria vida. Por isso, hoje, fala a vocês, portando-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitando as oportunidades. Deus tem dado oportunidade a você, Deus tem dado oportunidade ao seu filho, Deus tem dado oportunidade à sua família, Deus tem dado oportunidade para você na igreja, mas você não está aproveitando as oportunidades. Por quê? Porque talvez te falte sabedoria. Está te faltando sabedoria, por isso que você não muda de posto dentro do emprego. Está te faltando sabedoria, por isso que você não cresce na sua vida. Está te faltando sabedoria, por isso que você não está desenvolvendo. Por quê? Porque te falta essa sabedoria. Não perder as oportunidades, como foi o caso de Davi. Ele entrou no reino de Saul como? Como um tocador. Ele tocava harpa, foi assim que ele entrou. Ele vivia lá no meio das ovelhas de Jessé. Então foi mandado ele vir para cá e ele continuou abençoando. Não só isso, ele caiu na graça de Saul. Ele abençoava Saul e caiu na graça de Saul. Por isso ele se torna ali, primeiro, músico, depois ele é promovido a escudeiro de Saul, porque Saul o amou muito. Depois ele se torna ali comandante das tropas e depois ele se torna ali rei de Israel. Gente que não perde a oportunidade. Será que eu estou falando com alguém que está perdendo muito ou já perdeu muito porque não teve sabedoria? Uma vez eu escrevi para vocês sobre esse tema de sabedoria. Eu acho que eu tenho aqui um pouco ainda dos escritos que fiz sobre esse tema de sabedoria. Eu fiz meus sermõezinhos, né? Faço meus sermões. E eu lembro que eu fiz um sermão sobre sabedoria e eu quero fazer desses meus sermões aqui um livro. Eu já falei isso para vocês. E eu estabeleci aqui algumas coisas sobre sabedoria. Primeira delas, eu selecionei sabedoria. E eu estabeleci três versículos como base desse primeiro capítulo que quero montar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por quê? Porque é melhor a mercadoria da sabedoria do que os artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro fino. Ou seja, melhor é a sabedoria do que os bens que você pode adquirir. Porque tem uma galera que adquiriu os bens e não sabe utilizar os bens. Olha para o seu guarda-roupa. Será que não tem muita roupa que você adquiriu e que você não está nem usando? Será que não tem muita coisa na sua casa que você adquiriu que você nem usa? Então você começa a perceber aqui algumas coisas. Dentre elas, falta de sabedoria no gastar do dinheiro, falta de sabedoria porque você não está investindo, falta de sabedoria porque você não está utilizando os recursos que você tem ao redor. Falta de sabedoria, é um fato. Também estabeleci como outro versículo: com a sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria. Será que sua casa está sendo edificada? Ah, não está sendo edificada, pastor. Parece que minha casa está caindo, parece que minha casa está sendo destruída, parece que minha casa está tendo um vendaval. Por quê? Porque talvez te falte sabedoria. O autor bíblico declara: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. É um fato de que as pessoas que cuidam da sabedoria edificarão a sua própria casa e terão entendimento para estabelecer as regras do seu governo. Mais ainda, pelo conhecimento, você vai encher as câmaras, ou seja, os quartos, a sua própria casa de bens preciosos.
Ah, pastor, minha casa não está cheia de bens preciosos. Pastor, não tenho dinheiro para adquirir os bens. Pastor, estou com dificuldade financeira. Porque talvez te falte sabedoria ou mesmo você tenha perdido as oportunidades que te passaram na vida. Sabendo disso, eu coloquei aqui que o homem forte, o homem sábio, ele se torna o quê? Alguém forte. E o homem de conhecimento, ele faz o quê? Ele consolida a força. Quem é sábio se torna forte. Quem começa a estudar, quem tem conhecimento, porque lembre-se, conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é saber fazer o que com esse conhecimento. Conhecimento é saber o que deve ser feito. Mas tem gente que sabe o que deve ser feito, mas não faz porque lhe falta sabedoria. Tem gente que até entende matemática, mas não organiza a sua vida com a ordem matemática. Por quê? Porque ele tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria. E sabendo disso, pensando nisso, o autor continua dizendo: o homem de conhecimento consolida a força. Provérbios 22, versículo de 3 ao 5. De que me serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Provérbios 17, versículo 16. Mais uma vez, esses textos bíblicos reforçam a ideia de que eu preciso ter sabedoria, ou melhor dizendo, portar-me com sabedoria para os que são de fora e aproveitar as oportunidades. Aí vem aqui alguns questionamentos que eu coloquei no meu suposto capítulo 1 aqui. Eu escrevi assim: nós, seres humanos, fazemos cerca de 800 a 1.200 escolhas por dia. Sucesso é fazer mais escolhas acertadas do que escolhas erradas. E isso é sucesso. E isso é vitória, quando você faz mais escolhas acertadas. E para fazer essas escolhas acertadas, é fundamental ter essa sabedoria que o autor bíblico aqui de Colossenses, capítulo 4, versículo 5, nos declara. Bem, eu continuo escrevendo aqui e deixando claro que essas escolhas acertadas que você vai fazer, essas escolhas elas são fundamentais para que você tenha sabedoria. E os judeus fizeram de Israel um dos maiores centros tecnológicos do mundo. Os judeus eram extremamente inteligentes. Você sabe que até hoje o dinheiro do mundo está na mão de quem? Dos judeus. Você que mora aí na América, você sabe. Compreendendo isso, por que os judeus tinham esse aspecto de inteligência? Porque eles sabem que sem conhecimento não se chega a lugar algum. E aí eu faço algumas perguntas que vão norteando o capítulo que eu estou escrevendo aqui. O que que você já perdeu por não buscar a sabedoria? Será que você já perdeu na educação dos filhos porque você não estava buscando sabedoria? Não leu sobre o aspecto que você estava vivendo? Será que você perdeu ali a mão no casamento porque você não buscou a sabedoria? O que que você já perdeu por não buscar sabedoria? Será que você não acabou perdendo um posto melhor porque você não estudou inglês, porque você não buscou a sabedoria? Sabe, eu escrevi aqui algumas coisas que eu mesmo perdi porque eu não busquei a sabedoria. Por isso eu coloquei essa pergunta: o que você já perdeu por não buscar a sabedoria? Há uma outra pergunta que quero fazer a você: o que você vai fazer para que você possa obter a sabedoria que ainda falta? O que que você vai fazer para obter essa sabedoria que ainda está faltando para você? Bem, compreendendo isso, sabendo disso, eu quero que você volte ao texto bíblico junto comigo, portando-vos com sabedoria, para os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Será que você precisa aprender a aproveitar as oportunidades? Ou você já perdeu muita coisa e você está no estado que está, porque no passado você não aprendeu a aproveitar as oportunidades e não soube viver com sabedoria? Será que este é o seu caso? Há solução para você se você buscar a sabedoria, se você entender o que estamos propondo nessa mensagem, se você aproveitar as oportunidades. José sobre aproveitar muito bem todas as oportunidades que ele teve. Eu já fiz uma série de sermões sobre José e vocês sabem as oportunidades que José teve.
E na maior oportunidade da sua vida, novamente, ele se conduziu com sabedoria e foi para o palácio de Faraó. Na oportunidade que ele teve, não só ali com Potifar, a oportunidade que ele teve dentro da cadeia, a oportunidade que ele teve vivendo ali com as pessoas que estavam precisando de algumas ajudas, e ele teve uma outra oportunidade que ele foi na presença de Faraó, e ele não perdeu essa oportunidade, a ponto do próprio monarca ali, o egípcio, né, Faraó, dizer o seguinte: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha o que o faraó falou sobre a José. Será que a gente ia achar em todo o Egito alguém tão bom quanto ele? Será que você é um irmão que Deus pode dizer, que a sociedade pode dizer que é bom demais? Puxa, de todos os funcionários que trabalham aqui na empresa, olha só, o cara melhor é esse adventista aqui. Ele não trabalha no sábado, mas, meu amigo, ele vale por 5. Será que dentro da sala de aula os professores podem dizer que você é o melhor aluno? Será que no ambiente que você está, você tem vivido de forma digna? Por quê? Porque o autor bíblico declara: você deve se portar como? Com sabedoria. Para quem? Para com os de fora. Porque tem gente que não tem sabedoria para com os de fora. E compreendendo isso, José soube aproveitar de fato essa sabedoria, a ponto do próprio monarca fazer essa declaração que disse a você: será que acharíamos homem como este em todo o Egito, em que há o Espírito de Deus? Depois o monarca, o faraó, continua dizendo a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de tão sábio e de tão ajuizado como tu. De Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Veja que quando ele dá aquela visão que o próprio Deus falou para ele, né? Olha, as vacas magras, as vacas gordas vão ter os anos e tudo mais, e você vai sofrer tudo isso. E ele fala: puxa vida, eu não consegui, em todos os meus sábios, pedir para eles me dizerem, nós não conseguimos entender a visão desse sonho aqui. E você revelou a visão do sonho. Não tem ninguém tão sábio como você. Ele aproveita a oportunidade. Não tem ninguém tão justo, porque o faraó sabia quem era José. Saiba que José não foi na presença de faraó, chama o cara aí. Não, sabia. Esse cara aqui era o cara do BO, lá da casa de Potifar. Ele era um cara justo, sempre foi íntegro. Todo mundo conhece a história dele e tal. E aí ele chega na presença de Faraó e Faraó faz essa declaração: gente, eu sabia quem era José. Faraó deve ter dito assim: eu sei qual era o BO que aconteceu com a mulher de Faraó, os rolos da vida. Você foi preso de forma injusta, você ajudou na cadeia, você também falou a profecia do que ia acontecer com o padeiro e com o cara que entregava ali, ó, servia ao rei. Ele sabia de tudo aquilo. E agora Faraó faz essa declaração. Por quê? Porque ele viu com os olhos a sabedoria que havia em José. E José ali recebeu das mãos de Faraó o induto de se tornar o segundo no Egito. É um fato que você pode crescer, querido irmão. É um fato que Deus te preparou para crescer. Mas você só pode fazer isso se você perceber que não pode perder oportunidades. Bem, eu vou terminar minha mensagem por aqui, porque amanhã eu vou continuar com ela. Mas eu não queria terminar sem antes falar para você e apelar ao seu coração. Não perca mais nenhuma oportunidade. Viva como se hoje fosse o seu último dia. Então, busque ser excelente, se prepare de forma espiritual. Mas, querido irmão, viva como se Jesus também fosse chegar daqui a 100 anos. Te prepara fisicamente, te prepara financeiramente, prepara ali, te organiza, estuda, como se Jesus fosse levar muito tempo para chegar. Por quê? Porque você está fazendo em sabedoria. Não perca as oportunidades que o Senhor te dá na igreja. Ajude na obra do Senhor, incentive o crescimento da obra, apoie com os seus recursos, viva como se Jesus Cristo fosse chegar hoje.
Esteja com sua vida espiritual assim, porque se você fizer isso, você de fato cumprirá o que o meu sermão tenta abordar aqui. Ou seja, viver em sabedoria, sem perder as oportunidades. Se você fizer isso, assim como José percebeu, assim como Davi percebeu quando entrou no reino, assim como outras pessoas da Bíblia tiveram sucesso, porque eles mantiveram ali, eles caminharam em sabedoria, caminharam e se portaram com prudência. Se você fizer isso, Deus continuará e abençoará o seu caminho. Não só abençoará, mas porque você é um irmão que produz, então será dado mais sementes para você. Porque você é um irmão que planta, que sabe fazer, então vamos dar mais bênção para esse irmão. Só que se você ficar retendo a mão, se você não quiser abençoar, se você quiser se preservar, então a bênção não virá para você, mas virá para outro. Porque esse foi o questionamento de Jó. Por que os ímpios prosperam e os justos não prosperam? Porque muitos irmãos olham para fora e veem pessoas que não seguem a palavra do Senhor prosperando de forma tremenda, e os que são de Cristo e os que são da luz não prosperam, porque não andam em sabedoria, porque não andam com prudência, porque perdem todas as oportunidades que o Senhor dá. Deus não olha os filhos da luz e os filhos das trevas como uma separação. Por quê? Porque ele dá oportunidade a todos. Ele faz o sol nascer para todos. Ele faz com que o ar todos respirem. Não há essa divisão que há na cabeça de muitos humanos. Para Deus, não. Todos são filhos do Senhor. Independente aqueles que são de dentro do reino, quanto aqueles que são de fora do reino. Todos, de igual forma, têm a oportunidade, e Deus está dando a oportunidade para você nessa manhã. Quer você receber essa bênção? Então, se una agora à irmã Rose que estará orando, para que a sua mente seja liberta, para que você, querido irmão, porte-se com sabedoria diante das pessoas. Olhe a roupa que você está usando, olhe aquilo que você está comendo, perceba aquilo que você está assistindo, olhe, por exemplo, como você fala, como você age. Se porte com sabedoria para com os que são de fora e aproveite a oportunidade, diz Colossenses capítulo 4, versículo 5. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja com você. Vamos orar, irmã Rose. Querido e amado Pai, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui de ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Deus vivo, nosso Deus poderoso, e nos dá sabedoria ao entendimento dessa palavra. Obrigada, Senhor, porque preparou essa mensagem através do Teu servo, Teu querido servo, Pastor Anderson. Ó Pai querido, obrigada por usar ele e a trazer essa mensagem. Que nós possamos, Pai, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, tanto para servir quanto para buscar mais a Ti, Senhor. Pai querido, a sabedoria é o Senhor Jesus. Se olharmos para esse modelo, nós vamos estar no caminho certo. Porque Jesus, ele foi sábio em tudo que fez. Senhor, nós queremos nos parecer com Jesus. Ter sabedoria ao entendimento, ter sabedoria nas decisões, ser prudentes, Pai. E só o Senhor, Santo Espírito, pode nos ajudar nessas questões. Portanto, Senhor, nessa manhã, eu quero pedir, Senhor, a bênção da sabedoria para cada um de nós. E que nós possamos ser prudentes, que nós possamos servir as pessoas, Senhor, com amor e aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade no trabalho, oportunidade de cuidar dos nossos filhos, a oportunidade que o Senhor nos dá de ir a um supermercado e ter sabedoria para colocar os alimentos corretos no nosso carrinho, para trazer para o nosso lar, preparar um cardápio sábio para servir a nossa família. Pai, todas as maneiras que o Senhor nos ensina, nos ajuda, Senhor Deus, a viver o seu ensinamento. Muito obrigada, Senhor. Abençoe essa família Go Six. Abençoe a cada filho, a cada neto, a cada um daqueles teus filhos que estão aqui te buscando, Senhor, aqueles que estão passando por necessidade financeira, espiritual, Senhor Deus.
que o Senhor traga a cura sobre cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco nesse dia de hoje. Abençoe de maneira muito especial o pastor Anderson que trouxe essa mensagem. Abençoe a Adriana, Senhor Deus, que orou no começo. Ela que tem as dificuldades dela, as necessidades dela. Que hoje o Senhor possa trazer boas respostas para ela. Talvez aquelas que ela já está esperando. Obrigada, Senhor. Derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito nessa manhã. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor sempre está pronto a nos ouvir. E por isso agradecemos a Ti, porque o Senhor nos ouve. Senhor, pedimos a Ti que nos dê sabedoria, Senhor, para cuidar da nossa casa, sabedoria para cuidar de nossa saúde, sabedoria, Senhor, para cuidar de nossa família, sabedoria, Senhor, para cuidar dos filhos, sabedoria, Senhor, para cuidar das finanças, sabedoria, Senhor, para cuidar da Tua igreja, sabedoria, Senhor, para cuidar daquilo que o Senhor coloca em nossa mão. Não nos deixe, Senhor, viver este mundo loucamente, mas queremos viver pautados em Tua verdade, queremos viver para Ti. Tudo que fazemos, fazemos para a Tua honra e Tua glória. E por isso, Senhor, pedimos a Ti que também nos ajude a nos portar da forma correta, a ter sabedoria no viver e no agir. Muitos dos irmãos estarão indo agora para as suas atividades. Que o Senhor dê a eles sabedoria para viver o dia de hoje na Tua presença. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã. Porque a cada dia, Senhor, sabemos que as Tuas misericórdias se renovam. A cada dia sabemos que ele se torna um dia de oportunidade e de bênção para fazer diferente. E por isso em Tuas mãos entregamos a nossa própria vida e colocamos as pessoas a quem amamos em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, a irmã Adriana, que orou no começo. Que Teu Santo Espírito esteja com Tua serva, cuidando dela, cuidando dos seus filhos, das pessoas a quem ela ama. Que o Senhor dê forças a ela e renove suas forças diariamente. Também, Senhor, a irmã Rose, coloca, Senhor, ali a Tua mão poderosa a guiar a vida da Tua serva. Abençoe os passos dela por onde ela estiver indo. E que o Senhor esteja junto com nossa líder, a irmã Rose. Também pedimos a Ti, Senhor, sobre os irmãos que aqui estão no Go Six, que eles se portem com sabedoria, que esses irmãos, eles não deixem passar as oportunidades e que eles aproveitem elas. Que haja, Senhor, irmãos desse Go Six que sejam expoentes no nosso reino, sejam expoentes, Senhor, na terra, sejam expoentes, Senhor, no bairro, sejam expoentes na igreja. Que eles cresçam e sejam vitória, e sejam uma fonte de crescimento na vida de outros. Por isso entregamos em Tuas mãos cada um desses irmãos. E pedimos a Ti que o Senhor os apacente e dê a Tua bênção e a Tua vitória. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Pastor, eu quero só, antes de sair, quero